Bom dia a todos. Eu sou José Armênio Brito Cruz. Eu sou secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Eu queria primeiro agradecer ao CRESSE pelo convite e à Caixa Econômica Federal, na figura do Sidney, o CRESSE na figura do Dr. Viana, e também ao Instituto Paula Souza, aqui, que está nos abrigando, na viabilização desse evento aqui de vocês, que eu vejo como muito importante no conteúdo que ele está discutindo entre Caixa e CRESSE. A Prefeitura de São Paulo, agora a gestão do prefeito Ricardo Nunes, tem colocado uma atenção e um foco muito grande no desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Vocês, do CRESSE, são uma peça importantíssima no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento imobiliário da cidade. Então, a atividade de vocês é atividade, quer dizer, passa por nós, aprovações, regulações, as áreas da cidade que devem ser ocupadas, a dinâmica da economia imobiliária define para onde que a cidade vai. E o objeto desse evento, eu acho que foi bastante feliz nessa direção que a Prefeitura tem trabalhado, que é justamente a de tomar as rédeas da transformação da cidade. A nossa gestão, eu estou na Prefeitura desde, agora já parece que faz tempo, mas parece que foi ontem que eu entrei, em 2017, e a partir de 2017, nós tivemos a oportunidade de implementar um plano diretor. O plano diretor é a peça legal que regula e dirige o crescimento da cidade, aprovado em 2014, que teve 15 e 16 ali numa situação econômica que acho que vocês todos devem lembrar, que não era uma situação econômica que estava rodando muito, né? Nós, a partir de 17, depois principalmente a partir de 18 e 19, vimos um desenvolvimento econômico acontecer na cidade. O plano diretor regula e dirige isso. Ele não manda nisso. Vocês, mais do que ninguém, sabem que quem manda nisso é a taxa de juros e é o crédito. A taxa de juros e o crédito são o vetor que impulsiona o desenvolvimento econômico. Digo, na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, a gente fala assim: vetor, vem para cá, vai para lá, anda, olha aquela região ali, quer dizer, o nosso papel é da direção desse desenvolvimento econômico que tem os seus próprios motores, né? É importante dizer, e aí eu, como arquiteto, falo, a partir dessa introdução de citar o plano diretor de 2014, nós tínhamos nesse plano diretor a perspectiva de revisão em 2021. Esse plano diretor deveria ser revisto em 2021. A gente teve um evento bastante importante em 2020, que acabou se espalhando para 2021, que foi a pandemia. Então, teve o reflexo a previsão no plano diretor é que em 8 anos deveria ter sido feito a revisão. A pandemia atrasou um pouco para a gente conseguir fazer as discussões, que são discussões participativas na sociedade, mas a gente acabou conseguindo fazer. Em 2020, depois de 2020, começamos ver
como é que seria em 2022, a interlocução era com o Ministério Público, que nos exigiu corretamente fazer um processo participativo totalmente, com acessibilidade totalmente universal, que eu quero dizer, acessível a todos, e fizemos durante o ano de 2022 e até meados de 2023, essa revisão. Eu vou apresentar para vocês aqui esse processo de revisão do plano diretor, mas eu quero falar, vocês são do Cresce, então vocês entendem a cidade como ninguém, as diversas ações que o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Marcos Gadelho, que é meu chefe lá na secretaria, estão implementando na cidade. Além da revisão do plano diretor, nós aprovamos diversas leis que influem no desenvolvimento urbano da cidade, como o que foi chamado o Pio Central, que é a intervenção urbana. Por que chama Pio Central? Ele é no centro do que foi lá atrás, em 2015, não sei se vocês lembram, o Arco Tietê, o Pio Arco Tietê, que foi falado lá atrás, ele tinha uma área central, que era justamente a área do centro da cidade. Então, nós aprovamos a lei que regularia e que atualmente regula o desenvolvimento urbano na área central da cidade. Existia, vocês conhecem, antigamente a Operação Urbana Centro, que era um perímetro que pegava ali quase que o distrito da Sé e República, e o Pio Central ampliou esse perímetro para o Belém, Pari, Bom Retiro, e instituindo regras e regulações para o desenvolvimento urbano. As regras e regulações que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estabelecemos é o quê? Aonde há cobrança de outorga onerosa, quais são as regras urbanísticas, como coeficiente de aproveitamento, como gabarito, e isso, então, ficou de forma específica, e já era previsto isso no plano diretor em 2014, uma área específica da cidade com regulações específicas. Como existem em outras áreas da cidade, nós aprovamos também, por exemplo, o Pio Jurubatuba, que a gente está acabando de regulamentar agora, foi também aprovado nesse ano na Câmara. Eu tinha desenvolvido isso quando eu era presidente da companhia da Prefeitura, a São Paulo Urbanismo. Então, o Pio Jurubatuba, que vocês conhecem, está na macro área de estruturação metropolitana da cidade, o Pio Central, são leis que nós aprovamos e que regulamentam especificamente setores da cidade. O Pio Central, que eu mencionei, ele tem ele dá luz para uma área de muita atenção da gestão do prefeito Ricardo Nunes, que é o desenvolvimento, a transformação do centro da cidade. E agora eu vou ligar com o que o doutor Viana e o Cisne mencionaram aqui no começo. O financiamento do Minha Casa Minha Vida ao imóvel privado, o que acontece no aspecto urbano quando você financia, Cisne? O que vai acontecer na cidade? Você vai trazer para o jogo, num regramento mais positivo, a transformação da cidade existente. E é isso que a gente trabalha. É essa a perspectiva que o prefeito Ricardo Nunes coloca na hora que aprovou o Pio Central aqui no centro da cidade e que está inserido no plano diretor da cidade. Nós precisamos transformar essa região central, porque eu vou falar alguns números, para vocês terem uma ideia. Aqui na região central, nós temos 3 empregos para cada morador. Na cidade de Tiradentes, a gente tem 0,3 empregos para cada morador. Isso são índices
de desenvolvimento urbano. Você precisa, nós, administradores públicos, na prefeitura, nós precisamos botar as pessoas morando onde tem emprego. Tem gente que demora 3 horas para sair da casa e ir para o trabalho. Isso, além de gastar o tempo da pessoa que está no transporte, é infraestrutura que a prefeitura precisa fazer. Então, a perspectiva da gestão Ricardo Nunes de transformação dessa área central e, mais importante ainda, do adensamento da cidade, que está determinado no plano diretor, é essa perspectiva, que agora a Caixa, muito sabiamente, está iluminando a possibilidade do imóvel usado entrar no jogo também. Ele é parte importantíssima, porque ele precisa e aí nós aprovamos uma lei, que é chamado aí retrofit, né? Que, do ponto de vista legal, uma coisa vai para um lado, outra vai mais, quer dizer, é a requalificação, é a reforma de imóveis existentes, que é o que a Caixa está fazendo agora, na hora que coloca o Minha Casa Minha Vida, com atenção também nesses imóveis. Isso eu, particularmente, quanto arquiteto, eu acho que é uma transformação social, pelo seguinte, a gente tem que parar de ficar fazendo, não, vamos fazer naquele terreninho lá longe, que está baratinho e tal. Não, a gente tem que fazer na transformação do imóvel que está aqui, porque é aqui que o Estado investiu em infraestrutura, que tem escola, que tem emprego, que tem lazer, que tem tudo que as pessoas precisam para morar. Não é ficar jogando as pessoas para morarem lá longe. Essa lógica do desenvolvimento urbano já está sendo rompida, e deve ser rompida, porque a cidade, sob o ponto de vista ambiental, isso é um dos compromissos do prefeito Ricardo Nunes, a sustentabilidade ambiental da cidade pressupõe a densidade. Não existe, se você não tiver densidade, não existe. Só para falar alguns números, vocês devem conhecer, mas São Paulo tem uma densidade média, que a gente pode dizer, de 100 habitantes por hectare. Paris tem uma densidade média de 275 habitantes por hectare, mais do que o dobro. Uma vez o prefeito de Barcelona veio aqui para o Brasil, veio para São Paulo, e ficou sabendo desse número. Poxa, vocês devem ter bastante dinheiro, porque para vocês terem uma densidade de 100 habitantes por hectare, deve estar sobrando dinheiro para vocês, porque você não faz metrô com 100 habitantes por hectare, você não faz equipamento público com 100 habitantes por hectare. A densidade é necessária para o estabelecimento de uma economia urbana sustentável. Obviamente que essa densidade tem que estar ligada à infraestrutura urbana, que é isso que a gente está falando. A gente cuida, as nossas obras são de infraestrutura urbana, e são principalmente de habitação. A gente tem um déficit habitacional na cidade de São Paulo impressionante, que o prefeito tem usado o número aí em torno de 500 mil, 600 mil unidades, mas esse número estou falando dessa forma imprecisa, porque existem critérios diversos para determinar esse número. Tem gente que fala em 800 mil unidades. Existem critérios que levam a 800, a gente está assumindo um critério aí por volta de 500, 600 mil unidades. Isso, se você considerar a subnormalidade, a transformação, por exemplo, das comunidades, das favelas e tal, esse número pode aumentar mais ainda. Então, esses são os desafios da prefeitura e da gestão do prefeito Ricardo Nunes, de transformação da cidade. A nossa gestão implementou esse plano diretor de 2014. A nossa secretaria viu o que estava acontecendo, viu aonde que o desenvolvimento imobiliário estava com atenção. Nós temos mapa, aonde que nós aprovamos, a gente sabe. Eu recomendo, vocês devem conhecer, a plataforma GeoSampa,
que dá informações territoriais da cidade, é gerida por uma coordenadoria da nossa secretaria, que é a DINFO, que pega todas as informações da prefeitura e coloca territorialmente nessa plataforma. Eu vou falar para vocês, São Paulo é uma das cidades da América Latina que tem e que disponibiliza essa informação para os cidadãos de forma mais transparente. E tem informação lá desde terreno, tamanho do terreno, SQL, que você sabe, setor quadralote, o dono do terreno, o equipamento, o zoneamento, a infraestrutura, a área pública, ou seja, está tudo lá. São aproximadamente, acho que 150 camadas de informação no mapa da cidade. Isso não existe nas cidades brasileiras. Vocês devem ter tido acesso, a gente hoje vê, não, como uma coisa natural, ótimo que é uma coisa natural, mas tem lá dezenas de funcionários da prefeitura que ficam diariamente mantendo essa plataforma para que todos nós possamos ter acesso à informação da cidade. Então, dentro desse panorama, nós fizemos a revisão do plano diretor de 2014 e que foi aprovado como lei municipal 17975/2023. Essa revisão do plano diretor obedeceu esses princípios que eu estava falando para vocês, de densidade, de aproximação do emprego e da moradia, de fomento à moradia. Só para falar rapidamente para vocês quais são as nossas questões. Por exemplo, o Pio Central, a lei que estabeleceu o desenvolvimento e regulamentou o desenvolvimento urbano aqui no centro. A outorga para a construção no setor Sé, no distrito Sé e República, é zero. Zero. Você não paga nada para a prefeitura para construir na Sé e na República. Ou para reformar na Sé e na República. Isso é importantíssimo. Vocês sabem, o empreendedor imobiliário, na hora que vai fazer a construção, ele tem que pagar para a prefeitura. Na hora que o prefeito fala, Sé e República e habitação é zero, ele está falando, por favor, construam aqui. É a nossa forma de dirigir, como eu disse no início, aquele vetor. Infelizmente, hoje o juros está alto, tomara que baixe, né? Mas quando ele estava mais baixo, esse desenvolvimento que vocês veem pela cidade, principalmente no que é chamado, acho que vocês conhecem, os eixos de desenvolvimento, e todo mundo que mora em São Paulo viu como é que aconteceu esse desenvolvimento em 18, 19, inclusive durante a pandemia, que foi o setor nosso, imobiliário, foi o setor que segurou a economia durante esses anos, ele obedeceu às diretrizes de aproximação do desenvolvimento urbano com relação ao transporte coletivo, que são os eixos de corredor de ônibus, estação de metrô. Por quê? Porque as pessoas precisam morar perto do transporte público, não para andar 3 horas no transporte público para chegar no trabalho, não isso é um sintoma de uma doença que a gente está tentando combater, mas para conseguir pegar o metrô, andar 15 minutos, 20 minutos, chegar no trabalho, chegar em casa, chegar na casa do amigo, chegar no lazer. Esse é o objetivo da nossa cidade. A gente tem uma cidade que o pessoal chama aí, cidade de 15 minutos, puxa, seria ótimo, você sai da sua casa, você chega em qualquer lugar em 15 minutos, consegue fazer o que você quer fazer em 15 minutos, é a relação transporte, habitação e trabalho. Então, o desenvolvimento nos eixos foi um foco, já era um foco do plano diretor e foi um foco da revisão. Eu preciso falar, como arquiteto, eu estudo isso aproximadamente há 40 anos. O desenvolvimento urbano ligado ao transporte não é uma novidade. O plano diretor de 2014 colocou, não é uma novidade em São Paulo. Em 1972, São Paulo já estava procurando uma forma de aproximar a habitação do transporte.
é um conceito, é uma visão, que por uma série de circunstâncias que a gente poderia aqui junto conversar e chorar junto, durante décadas, São Paulo não estava considerando essa aproximação do transporte com a habitação. O plano diretor colocou isso como lei. Então, no eixo de transporte, você tem mais direito de construir, você tem mais coeficiente de aproveitamento, que vocês sabem muito bem o que é o que a gente chama de CA, né? Coeficiente de aproveitamento, que é, você pode construir, se a cidade inteira tem o básico 1, a partir de 1, tem regiões da cidade, zonas que é 2, os eixos definiram no plano diretor como 4, e com habitação social você consegue chegar a 6, ou até a mais. Então, isso dá um potencial para a terra urbana e dirige para a densidade urbana de maneira clara, de maneira transparente para todo mundo. Não é acordo nenhum, é o seguinte, ali no eixo você pode construir. A lei, então vamos, não sei quem está passando, vamos passar rapidamente, porque aí o pessoal deve ter contado bastante história para a gente, mas está aí o plano diretor, ele dura até 29, a gente fez a revisão, a previsão, como eu disse, era até 21, em função da pandemia, acabou, a gente começou em 21, passamos para 22, foi até 23, vamos para adiante. É importante isso, que a revisão do plano diretor que regulamenta o desenvolvimento urbano da cidade é regrada pelo Estatuto da Cidade. Vocês devem conhecer. Lei aprovada no final do governo Fernando Henrique, em 2001, lei federal, que define quais são os princípios para o desenvolvimento urbano brasileiro. Não o desenvolvimento urbano de São Paulo, o desenvolvimento urbano brasileiro. E a partir do Estatuto da Cidade, que determinou que cidades com população superior a 20 mil deveriam ter plano diretor, nós fizemos o nosso plano diretor em 14. Estava tudo previsto no Estatuto da Cidade. E o plano diretor daqui aplicou o que estava previsto lá, aqui. E a revisão do plano diretor de 14, feita aprovado agora em 23, obedeceu todo esse processo de participação social. Fui em subprefeitura, fizemos nas 32 subprefeituras para ouvir as pessoas. Olha, eu vou falar para vocês, muitas questões colocadas não eram relativas ao plano diretor, a gente tinha que filtrar um pouquinho. O cara ia na audiência falar que faltava varrição. O plano diretor é importante, mas o plano diretor não consegue resolver todos os problemas. Varrição, desculpa, a gente não, é a subprefeitura que cuida, não é a gente. Então, você tem problemas que o plano diretor resolve, problemas que o plano diretor não resolve. Mas tudo que era relativo ao plano diretor, como localização de equipamento público, como densidade populacional, como a potencialização do transporte, tudo isso foi colocado nas oficinas, nas 32 oficinas ao longo pela cidade inteirinha. Fizemos oficinas às subprefeituras, audiências, nós temos uma plataforma na prefeitura que chama-se Participe Mais. Lá, cada munícipe pode dar sugestões, e nós, na SMUL, temos a obrigação, e fazemos isso, de responder cada uma delas. Cada uma das contribuições colocadas no Participe Mais são respondidas, sim. Obrigado, Sidney, a sua contribuição falou sobre esse assunto, e este aqui vai ser considerado, nós temos uma equipe que responde a cada uma delas. A partir desse processo, pode andar para frente, que contou também com formulários online, nós começamos a trabalhar a reestruturação dessa revisão do plano diretor, que procurou alinhar o plano diretor, isso era uma questão que o mundo evolui de 14 para agora, né, quase 10 anos, que é a questão, isso o prefeito nos pediu, que alinhasse o plano diretor com os compromissos do desenvolvimento sustentável
que a cidade já tinha assumido. E assim foi colocado na lei, além das mudanças climáticas e os diversos planos de mudança do clima, de marco legal de saneamento e a política municipal de segurança hídrica e gestão das águas. Isso é uma atenção importante do prefeito. Ele tem colocado a necessária atenção nas nossas águas, seja nos nossos reservatórios, no manancial, como também nos nossos rios. Ou seja, água é líquida que nem ar, então entra para tudo quanto é lado. Então, você fala da represa, você está falando do rio, você está falando do córrego, você está falando da enchente. Quer dizer, isto é uma atenção importante e nós trouxemos para o plano diretor um trabalho importantíssimo que a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a CIURB, do secretário Marcos Monteiro está fazendo, que são os cadernos de drenagem. Os cadernos de drenagem da cidade fazem um processo analítico de cada bacia da cidade, cada bacia de cada córrego, aonde é o montante, onde é o jusante, como é que está acontecendo o escoamento da água, qual é a velocidade da água. Isso existe, feito, e a gente trouxe para o plano diretor também, né? Além da questão do marco legal de um regulamento novo para as startups que exigem e da regularização fundiária. Por favor, vamos para frente. Aí menciona a questão da rede hídrica, a questão desse alinhamento ambiental e dos complexos de saúde e suas áreas envoltórias. Isso é muito importante para vocês, Cresce, porque um equipamento de saúde, ele tem em volta dele uma área que pode gerar equipamentos, e existe benefício para esses equipamentos, desde consultório médico, laboratório, que está conectado a esse complexo de saúde. De onde veio isso? Os grandes hospitais, vocês devem saber, porque vocês trabalham com isso diretamente, os grandes hospitais, quem trabalha lá? Os médicos. E o médico, assim como aquele que eu falei, que sai da cidade de Tiradentes e tem que circular para o emprego aqui, o médico tem que atender aqui e ali. Então, quanto mais perto tiver as células de trabalho dele, melhor. Isso que gera o complexo de saúde na cidade, por isso o benefício para a construção. Vamos lá, as praças urbanas em lotes privados estão ligados àquele conceito que não sei se vocês sabem, que é o da fruição pública, que é o que? A calçada, o pedestre ser também priorizado. Então, a calçada ser melhor, mais larga, você poder entrar numa calçada por um terreno, sair do lado de lá e tal. Bom, os novos planos de metas, então os planos que são integrados, são todos esses que estão colocados aí, integrados ao plano diretor. Isso é importante dizer, o plano diretor se liga a esses planos, e esses planos setoriais especificam as políticas. Vamos lá. No ordenamento territorial do solo, já falei algumas questões, a questão dos incentivos de área construída, principalmente para HS, HMP, e aí os eixos. Isso é importante, vou falar rapidamente, que são os corredores de ônibus ou de VLT, que a gente está planejando na cidade, o VLP, que é o seguinte, o plano diretor originalmente colocou ao longo dos corredores 300 metros. A revisão do plano diretor colocou 400. O plano diretor de 2014 havia colocado um raio de 600 nas estações. A revisão do plano diretor colocou 700. Por que isso? Pela dinâmica que nós, na Secretaria de Licenciamento, identificamos da demanda de aprovação de projetos nessas áreas. Precisava de ter mais áreas para ampliar nesse desenvolvimento, nessa desejada aproximação da moradia com relação ao transporte. Já começou a apresentar um certo congestionamento, e principalmente com a não aprovação do que foi chamado no plano diretor de 2014 dos PIOs,
na macrozona de estruturação metropolitana, isso começa a pressionar o preço da terra para cima. Por quê? Porque a disponibilidade, oferta e procura, a oferta de terreno, ela começa a ficar reduzida e a demanda aumentando. Então, é importantíssimo isso para a gente baixar o preço do metro quadrado na cidade. Aí a Caixa e o Cresce, vocês entendem disso mais do que eu. Eu sou um estudioso analítico dessa questão, mas os instrumentos de disponibilidade, isso o prefeito sempre me fala, não, você tem que pensar como quem vai empreender, Zé. Eu estou aprendendo com ele. A disponibilidade de terra, ela define se você vai ter, se o terreno vai valer mais ou menos, né? Então, esse desenvolvimento, e foi a grande discussão travada na Câmara, a ampliação da largura desses eixos, que agora, no zoneamento, será especificado dentro de critérios que também foram aprovados na lei, no plano diretor, com relação à declividade, a patrimônio histórico, porque a gente quer transformar a cidade, mas a gente não quer perder nossa história, porque existem histórias. Existe história e a construção ou a transformação da cidade não é um inimigo para a preservação do patrimônio. Pelo contrário, ela é um parceiro na transformação do patrimônio, porque um patrimônio largado, sem uso, ele cai. Ele tem que ter gente usando lá dentro, com os novos usos, seja um restaurante, seja uma moradia, seja um escritório, seja o que for. Antigamente, ele era uma casa de 700 metros, hoje, acho que pouca gente quer morar numa casa de 700 metros. Talvez seja melhor ela ser um restaurante ou ela ser um escritório que vai ter uma utilidade melhor. Então, dentro destes critérios, podemos ir para adiante, dentro desses critérios, o zoneamento está sendo preparado para ser mandado. Eu estou nesse momento, eu vim aqui hoje, mas eu deveria estar lá na Secretaria trabalhando no zoneamento para mandar para a Câmara. O meu chefe, o secretário, me ligou, perguntando se eu tinha mandado já alguma coisa. Eu falei, eu estou aqui no Cresce, daqui a pouco eu vou aí, calma. Né? Então, teve essa questão que nós colocamos também na proposta, que vocês, desculpe, eu estou já passou da hora, né? Mas eu estou procurando terminar. No desenvolvimento de 18 e 19, vocês devem ter observado que vocês são quem vende os estúdios, os apartamentinhos pequenos. Todo mundo vai morar em apartamento pequeno, não sei o que e tal. Tudo bem, é um produto. É um produto que tem algumas interações. A primeira interação é a seguinte: um apartamento de 16 metros quadrados tinha direito, no plano diretor de 2014, a uma vaga gratuita, uma vaga não computável. E isso entrou em conflito com outra determinação do plano diretor, que era justamente a aproximação da moradia com o transporte público. A moradia do seguinte, não se queria vaga. Se antes do plano diretor você tinha que ter um número mínimo de vagas, agora você tem um número máximo de vagas. As pessoas, por exemplo, os meus filhos, não, minha filha tem um carro, mas os outros não têm carro. E eu, quando eu fiz 18 anos, eu saí correndo para a autoescola do Turing para tirar a carta, para ter um carro, e era o meu objetivo com 18 anos, que com 18 anos e 2 meses eu tinha a carta já. Eles não têm a mínima pressa de ter carta. Isso é uma mudança comportamental, é uma mudança de costumes, é uma mudança que não exige mais. Eu tenho no meu apartamento 3 vagas, eu não tenho carro. Não precisa dessa quantidade, porque eu uso transporte público, eu uso metrô, uso ônibus, para onde que eu quiser ir. Isso faz a cidade, se você for para Nova York, se você for para Londres, se você for para qualquer cidade desenvolvida do mundo, não é cada um com seu carro, não é. A dinâmica é transporte público.
Mas o que aconteceu? O apartamentinho de 16 metros quadrados tinha uma vaga de 30. Então, tem alguma coisa errada nisso. Quer dizer, você constrói o apartamento de 16 e daí você constrói o carro. O carro, de fato, é uma coisa muito pouco sustentável, né? Eu tenho um querido professor, que era o Paulo Mendes da Rocha, que também não tinha carro. Não, ele tinha, depois ele vendeu. Mas ele falava assim, se você pensar, o carro é uma coisa muito estranha, porque ele pesa 7 toneladas e leva uma coisa de 70 quilos que é a gente. Então, quer dizer, parece alguma coisa insustentável, um carro de 7 toneladas levar um cara que pesa 70. E, o gasto de energia, o gasto de carroceria, de indústria, de economia para fazer um carro é uma loucura. Então, a gente começar a usar e exigir do poder público, Estado, Prefeitura, que tenha um transporte público de qualidade. Está sujo? Manda limpar. Está quebrado? Manda arrumar. Porque a gente tem que usar. Eu uso e reclamo. Quando não está bom, eu reclamo aonde eu consigo reclamar. Então, essa questão da vaga, do apartamentico de 16 metros quadrados, tinha uma vaga de 30, né, apontando a circulação. A gente procurou corrigir. Por quê? Porque o que interessa ter vaga gratuita é quem tem uma família, que mora com 2 filhos, né, hoje, pelos índices aí do IBGE, a família média está com 2 filhos, 1 filho e pouco e tal. O que acontece? Essa família é o que dá o adensamento da economia da cidade. É quem vai para a escola, é quem usa o transporte, é quem vai no lazer, é quem vai para o trabalho, a mulher, o homem, os meninos estão brincando na rua. Isso dá segurança para a cidade. Não é uma cidade largada, de cada um separado no seu canto. Não, são famílias morando, famílias que se relacionam com outras famílias e que têm uma dinâmica social importante. Isto é o adensamento. Então, para esse apartamento, tem que ter vaga gratuita. Para o apartamentinho que vai virar Airbnb, não precisa ter vaga gratuita. Não, pode ter vaga, pode construir quantas vagas quiser, mas paga como área computável para a prefeitura essa vaga. Porque a prefeitura vai dar vaga gratuita para o apartamento até 30 metros quadrados, que é o mínimo que a Caixa, né, 32, né, que vocês falam, tem uma área mínima de onde cabe uma família. Então, para esse apartamento mínimo que cabe uma família, a prefeitura dá ela não cobra a área da vaga. Para os outros pode fazer quantas quiser. Se quiser fazer 10 vagas no apartamento, faz, mas paga o metro quadrado, não paga a vaga, paga o metro quadrado construído, como qualquer outra construção na cidade. Então, me alonguei um pouquinho, quer dizer, aí tem os índices de 30 metros, de apartamento de unidade de 30 metros quadrados, ou 60 metros para quem quer ter mais apartamento. Só para falar, o meu apartamento não tem 180 metros, o apartamento menor, mas calhou, deu no prédio lá ter 3 vagas. Vamos embora. Isso é muito importante, porque a prefeitura dá benefícios para HIS e HMP. É uma política pública enfrentar o déficit habitacional. E a destinação, se o HIS e o HMP vai para quem precisa, é uma regra. Tem que ir para quem precisa. Não pode se comprar um HIS e vender para um filho de um rico. A prefeitura não está fazendo um fomento para filho de rico comprar HIS. Não. Nós estamos... O HIS é habitação de interesse social. Isto é o objetivo da prefeitura. Então, a atenção na destinação do HIS e a transformação em um regime jurídico que fica como HIS, ele é cravado no cartório como HIS e não é transformado sem não adianta nem comunicar, não pode transformar o HIS em não HIS, porque aquele apartamento nasceu, a Caixa deu benefício, deu juros baixos, a prefeitura não cobrou outorga, o Estado brasileiro está ajudando quem constrói habitação de interesse social. Então, não é
para construir habitação de interesse social para vender para um mercado que não precisa de HIS. O HIS é para mercado, para interesse social ou mercado popular. Então, houve uma atenção na destinação do HIS, por favor, e do HMP. A questão das EIs, e que vocês devem saber o que é, Zona Especial de Interesse Social, ela é uma reserva de terra para a construção de HIS, de habitação de interesse social dentro da cidade. Isso é importante, que ela é administrada por conselhos. Então, tinha os conflitos ali entre o Conselho das EIs e o Conselho do Projeto de Intervenção Urbana que acontecesse ali. A gente procurou arrumar isso também, porque o Conselho de EIs fala sobre as EIs. O Conselho do Projeto de Intervenção Urbana fala sobre o projeto. Então, eles têm que ter regramento para interagir. Só para dizer, existe a possibilidade de aumento de coeficiente nas EIs, também para HIS. A questão da cota de solidariedade, que vocês sabem, vocês podem ter aumento de um benefício de 20% de área computável no empreendimento, a partir, né, então, era a partir de uma área, mas ele pode, hoje, com a revisão do plano diretor, ele é também optativo para áreas menores do que 20 mil, como, diferente do que estava antes, que só deveria ter a cota de solidariedade a partir de uma determinada área. Esse aí é um acerto, isso foi pode parecer uma questão semântica, mas não é. Era chamado projeto de intervenção urbana. Como chamava projeto, o pessoal achava que era igual uma ponte, ou uma avenida, ou um parque. O projeto de intervenção urbana não é um projeto, ele é um plano de intervenção urbana. Essa determinação, que pode parecer semântica, não é semântica. Por quê? Porque isso foi lá para o Supremo Tribunal Federal, e daí começaram a achar que o tal projeto de intervenção urbana tinha que ter um EIA-RIMA. E ele é um plano de intervenção urbana, que vai incluir projetos que vão ter EIA-RIMA. Mas ele não é o projeto ainda. Ele é um plano para quê? Para recolher dinheiro de lá, para localizar as futuras intervenções, daí na intervenção vai ter. Então precisamos de acertar essa semântica legal, jurídica, dentro do plano diretor também. Ali a ampliação do percentual mínimo nas operações urbanas para a habitação de interesse social, né, que nas áreas de intervenção urbana e nas operações urbanas, de 25% para 35%, que é o mínimo, nas novas operações urbanas. Isso não está mudando a lei das operações urbanas existentes, é para as futuras. E faz uma previsão de transição e de encerramento de algumas das operações urbanas que estão se encerrando. Adiante. Aí a questão, vocês sabem que existe o Estatuto da Cidade colocou em 2001 o PEUC, parcelamento, edificação e uso compulsório, que são as propriedades que não estão sendo utilizadas, são os prédios ou terrenos vazios da cidade. Existia essa lei, que daí a prefeitura notifica, e a partir da quinta notificação, o IPTU vai subindo, e a partir da quinta notificação, esse imóvel pode ser desapropriado com título da dívida pública. Isso é uma regra que foi colocada no plano diretor em 2014. Só que ainda, a gente já chegou na quinta alíquota de diversos imóveis, mas essa questão da desapropriação pelo título da dívida pública não é uma questão que esteja pacificada ou acordada nos diversos órgãos jurídicos, procuradoria e tribunais, etc. Então, o que acontece? A gente procurou colocar
no plano diretor, uma porta de saída para esses imóveis, para serem aproveitados. Então, o que acontece? Pode ser feito um consórcio imobiliário, e esse consórcio imobiliário considerar pagar o que tem que pagar por uma determinando o valor do imóvel por leilão por asta pública, que é a desapropriação por asta pública, e que coloca esses imóveis no jogo de novo. Em vez de ficarem vazios, eles, com um acordo entre o poder público e o poder privado, eles podem sair, que é o consórcio imobiliário. Isso é importante com o porte de saída, porque, muitas vezes, o PEUC, que a gente chama, que é o parcelamento de edificação e uso compulsório, era considerado como uma ação punitiva. Não tem interesse punir ninguém. O nosso problema do desenvolvimento não é punir ninguém. O nosso problema do desenvolvimento urbano é colocar imóvel para desenvolver urbano. É para isso que a gente tem. Então, a gente procurou colocar esses imóveis que estavam fora do jogo do desenvolvimento urbano para dentro de volta. Então, essa questão do consórcio imobiliário e a questão quer dizer, a estruturação desse consórcio é uma das ações pela desapropriação por asta pública. O que é isso? É você publicamente colocar, nós vamos fazer aqui 500 habitações. Eu pago esse terreno 100. Daí o outro fala assim, tá bom, então a prefeitura está me desapropriando na quinta alíquota, está me desapropriando por 80, então vendo para você por 100 e está tudo certo, não tem problema. Ou seja, é um instrumento importante. Nós já notificamos 1.500 imóveis. Existe uma coordenadoria dentro da secretaria que fica notificando. A maioria dos imóveis notificados são na região central da cidade. Essa é uma questão de acerto de instrumentos também, que é a transferência do direito de construir, que vocês também devem conhecer, que um imóvel de patrimônio histórico pode transferir o direito de construção que ele tem para outro longe. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, precisava de alguns regramentos nisso, e além do imóvel de patrimônio histórico, tinha também a transferência de direito de construir, onde você não constrói. Você não constrói no imóvel, patrimônio tombado, e você não constrói numa coisa que vai ser parque também. Então, que é o exemplo importante que aconteceu na nossa gestão, acho que aconteceu em 18, ou 19, o Parque Augusta. Foi pago a transferência do direito de construir que os proprietários tinham lá, foi transferido para outros empreendimentos, eles têm esse direito, a prefeitura liberou. Ou seja, ele não precisa, dentro daquele volume de área, de coeficiente determinado, ele não precisa pagar mais para a prefeitura. Ele tem esse direito por ter cedido a área para a cidade e a área ter virado um parque e que é um sucesso. Milhares de pessoas todo dia estão lá, final de semana e tal, e além de ter cedido o terreno, fez a obra do parque também. É importante dizer isso, quer dizer, além da manutenção por um tempo. Então, a gente procurou regrar isso, porque também não dá para fazer um parque em cada esquina, a prefeitura não tem dinheiro para isso. Então, é o seguinte, tem critérios para a prefeitura receber as propostas de parque, e isso está incluído no chamado quadro 7, que nós mandamos para a Câmara. Acho que são 120, aproximadamente, parques da cidade, e que, se está introduzido no quadro 7, ele pode receber recursos do TDC. Se não está no quadro 7, não pode receber recursos do TDC. A questão de instrumentos de gestão ambiental, que isso é uma questão que a gente precisava de arrumar, que é o relatório de impacto de vizinhança e a avaliação ambiental prévia também, que é o estudo ambiental simplificado, que é importantíssimo para ter compromisso dos planos e projetos urbanos acontecerem, eles terem hoje, tem que ter essa vinculação, porque se você não resolver antes, você vai ter que resolver depois. Então, é melhor resolver antes e andar com o seu projeto
com esse estudo ambiental simplificado, ou inclusive o relatório, a gente vive numa democracia. E está todo mundo de olho em o que cada um está fazendo. O vizinho, os vizinhos do bairro, o estado vizinho, está todo mundo olhando, e a informação é livre. Todo mundo tem acesso à informação. E quanto mais livre for a informação, melhor. Não é mais a época de informação fechada. A informação, o mundo que a gente vive é o mundo da informação, o mundo da comunicação. Você comunica o quê? Você comunica informação. A partir do momento que tem informação, você tem a necessidade de estar falando o que você vai fazer. Então, tem impacto ambiental, então já resolve, já fala que tem impacto ambiental, que você vai fazer tal coisa. Eu estava com um problema de um terreno, uma questão de um terreno que está numa área de preservação permanente, então ele vai ter que fazer um TAC, não é uma invenção de agora. O pessoal às vezes olha para nós, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, como burocrata. Não é burocrata, tem lei. Tem lei antiga que precisa de rever? Tem, mas tem que ter lei, porque senão a gente não vive junto, tem que ter regramento para a gente ter. Tem, e eu quero fazer uma observação, quer dizer, os funcionários da prefeitura, eu estou de passagem, desde 17, fui convidado pelo prefeito na época, o Dória, e eu tive com o Bruno e agora com o Ricardo. Eu estou passando, se o Ricardo encher de mim, ele me demite amanhã, e daí eu vou cuidar da minha vida. Mas os funcionários da prefeitura são, tecnicamente, estou falando pelo pessoal que trabalha conosco lá, de altíssimo nível, entendeu? É gente que tem uma preocupação com a cidade, com a sociedade muito grande. Podemos ir para adiante? Acho que está acabando. Tem um plano de áreas verdes, até o prefeito estava perguntando outro dia sobre isso, de áreas verdes, espaços livres, que com a perspectiva de ampliar recursos para aquisição de áreas, que, como eu disse, estava tudo no quadro 7, não só para o TDC, mas também para a aplicação de recursos do FMSAI e do Fundurb também, que são fundos de recursos da prefeitura. E é importante dizer para vocês, a outorga que os empreendimentos imobiliários pagam, vai para construir, vai para enfrentar o déficit habitacional, vai para fazer parque, vai para fazer mobilidade, rua, e vão para os fundos, para o Fundurb, para o FMSAI, e hoje, já que São Paulo, uma vez que São Paulo tem estabelecido essa regra do jogo, que precisa pagar para construir, tem dinheiro para construir lá, tem recurso para construir dentro do Fundurb, tem recurso no Tesouro, tem recurso no FMSAI, as operações urbanas têm recurso. Então, isso eu vou falar só rapidamente. Quando eu estudava arquitetura, o Estado estava atrás de dinheiro, na década de 70, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para investir em equipamento público e tal. Então, a gente teve que inventar o SEBRAP, o Fernando Henrique lá no SEBRAP, o pessoal da economia da USP, como que a gente vai arrumar dinheiro para investir? Arrumamos formas para arrumar dinheiro. A outorga onerosa, o CEPAC, isso colocou dinheiro no cofre da prefeitura para fazer investimento. Então, a prefeitura tem dinheiro para investir. Agora, o desafio é outro, é executar isso dentro de uma sociedade democrática, que tem que ouvir todo mundo, dentro de uma sociedade com compromisso ambiental, que você tem que falar. Não é problema falar com o organismo ambiental, nenhum. Ele está do mesmo lado, é o mesmo mundo, não precisa ficar com medo de falar, eu vou falar com o verde. Fala com o verde, vai lá, conversa. De preferência, fala antes de criar o problema, depois cria o problema. A mesma coisa o patrimônio histórico. O pessoal fala, patrimônio trava. Patrimônio não trava. Patrimônio quer resolver, patrimônio quer se manter, patrimônio quer valorizar, e ninguém quer derrubar patrimônio. No desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento urbano, não quer derrubar e não quer acabar com a condição de meio ambiente e de patrimônio histórico da cidade. Sistema de mobilidade, que aí são questões, a micromobilidade é hoje,
Eu falei, não temos carro, então por onde o meu transporte é esse aqui, duas pernas, 2 pés. Eu ando pela calçada, ando pela rua, pego o ônibus, pego o metrô, saio do ônibus, pego a calçada. Então tem que ter calçada. Não existe meio de transporte mais universal do que calçada. Todo mundo anda na calçada. Então tem que ter dinheiro para fazer calçada. O Bruno Covas tinha determinado tinha a perspectiva, vocês devem ter visto em alguns lugares, todas as subprefeituras ele fez. Teve um ano que ele aplicou 100 milhões em calçada. Porque você precisa chegar no metrô com calçada. Não tem, toda a cidade tem calçada. Essa coisa, a gente não pode acostumar, vocês têm que reclamar, reclama na prefeitura, minha calçada está esburacada, reclama, vai lá na subprefeitura e reclama, não, o imóvel que eu estou vendendo, a calçada está ruim, não tem essa, manda arrumar, tem que arrumar, o recurso existe. Então a questão é a logística de fazer outra. Eu fiz uma vez o levantamento de calçadas da cidade, são 52 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo. É muito metro quadrado para fazer. E daí se você investir 100 milhões por ano, você vai demorar uns 10 anos para fazer todas as calçadas da cidade. E sem contar a legislação que ela coloca como responsabilidade da calçada o morador em frente. E é de fato assim. Mas, por outro lado, existem calçadas como as que dão acesso ao transporte público ou as de grande fluxo, são responsabilidades da prefeitura. E essas que o Bruno Covas definiu e fez para fazer. Por exemplo, aquela calçada que leva à estação do metrô, estou lembrando agora, que eu sempre uso, da Consolação. Então, a calçada está lá novinha, está inteira, você chega no metrô sem tropeçar, sem quebrar, estamos fazendo agora os calçadões, e tudo vai dinheiro, calçadão do Triângulo Histórico, calçada perto de metrô. A mobilidade, a micromobilidade é isso. É importantíssimo, e é um desafio nosso no desenvolvimento urbano, a criação de centralidades. São Paulo tem que se afirmar enquanto uma cidade policentral, ou seja, está começando a aparecer uma coisa lá no Tatuapé. Falta emprego, falta empresa ainda, porque tem bastante apartamento de classe média que está indo para lá e tal. Mas isso começa a criar uma situação social e econômica que vai abrigar e vai poder receber empresas naquela região. Então, a sensibilidade nossa de planejamento urbano, ouvindo a população, está nos dirigindo ao estabelecimento dessa cidade policentral. Não é só mais um centro, é Sudeste, Berrini e Marginal, é Paulista, é Centro de São Paulo, Zona Leste, Zona Oeste, Lapa, Pinheiros, e vamos começar a ver como que isso pode, de fato, se afirmar enquanto centralidades. Os territórios, aí são o patrimônio cultural, tem 2, que é o do Bexiga, que ele é muito sensível ambientalmente, e do ponto de vista cultural também, além da represa, que é uma atenção especial do prefeito Ricardo Nunes também. Aí a rede de equipamentos, incluir os territórios indígenas e quilombolas com o atendimento necessário desses equipamentos. Eu fui em algumas dessas regiões para discutir o plano diretor também, é parte da cidade. O Fundúrbio, já falei, que é um fundo importante, que aí tem um novo regramento e com a perspectiva destinado principalmente a bairros periféricos que demandam mais infraestrutura de urbanização. Sempre com a perspectiva de uma gestão democrática, e a gente quer implementar muito a questão da regulamentação dos planos de bairro, porque isso durante o processo participativo do plano diretor foi muito grande. Todo mundo quer saber o que vai acontecer na rua em frente à casa dele. É isso que é. Isso é o bairro. Isso é o bairro que
você vive todo dia, que seus filhos atravessam a rua, que a calçada está uma porcaria e que aquela loja está fazendo muito barulho. É isso que cada um pensa no dia a dia e que enfrenta no dia a dia da cidade. Então, o plano de bairro vai ser o nosso próximo desafio para incluí-lo no sistema de planejamento da cidade. Daí são os anexos que a gente colocou, já está terminando, são os diversos quadros colocados, como eu falei, o quadro 5, o quadro 7, que é o dos parques, a rede hídrica, que a gente precisava trazer para dentro do plano diretor, como, por exemplo, o mapa 12, que inclui esses mapas de drenagem. Acho que agora acabou, gente, desculpa de ter, acho que eu falei muito, acho que está concluído, né? Tem mais coisa ainda? Não, é isso aí. Eu agradeço, estou à disposição de vocês, não sei, Sidney, como é que vocês vão fazer, mas eu estou... Está aqui o Viana. Estou pronto, qualquer dúvida que vocês tiverem, muito obrigado pelo convite, eu espero ter contado esse processo, nós foi um processo de 1 ano, dessa revisão do plano diretor, e que é um pedaço do processo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Muito obrigado aí pelo convite. Tá, eu é que agradeço.